Saudação de paz, meus irmãos, amigos do canal YouTube. Eu sou o presbítero Jamerson Oliveira e esse é meu canal. Mais uma vez eu tenho uma palavra, eu tenho uma mensagem profética ao seu coração nesse momento. Mas antes de iniciar esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aperte a opção de vermelho que encontra-se aqui embaixo, para que juntos possamos ser gigantes nessa terra para a glória de Deus Pai. A palavra que eu quero vos transmitir, ela encontra-se em Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz: que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Interessante que quando meu Jesus estava aqui na terra, num corpo de carne e osso, o meu Cristo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até que pelo fato que ele estava na sua matéria humana, no corpo físico, e por esse fato ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus sempre falava do Espírito Santo, ele sempre falava que ele mandaria o Consolador, que ele mandaria o Espírito Santo sobre os seus servos, sobre os seus filhos. Interessante que quando Jesus agora ressuscita, Jesus passa 40 dias com seus discípulos, instruindo os seus discípulos, instruindo os seus apóstolos, concernente o reino, concernente a sua glória, concernente a majestade da sua plenitude. Interessante, Jesus com o corpo ressuscitado, com o corpo ressurreto, sabe o que foi que aconteceu? Ele instruiu os seus discípulos, ele instruiu os apóstolos concernente o reino e a sua glória e a majestade do céu. Interessante que quando Jesus falava, seu corpo flutuava da terra. Seu corpo começou a flutuar da terra. De repente, meu Jesus olha para os discípulos e fala: filhos, ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revertido do poder do Espírito de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus subiu ao céu. Diz a Bíblia, diz alguns teólogos, que Jesus passou 10 dias no céu, intercedendo, rogando, pedindo que o Espírito Santo descesse sobre os apóstolos, descesse sobre Jerusalém, descesse sobre os 120 discípulos e a multidão que estava ali orando. A Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que desceu sobre o cenáculo. A Bíblia diz que todos receberam o poder do Espírito Santo de Deus, receberam a presença de Deus, receberam o poder do Espírito Santo. Interessante que quando Jesus falou assim: permanecer em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revertido de poder. Jesus focou em Jerusalém. Jesus focou em Jerusalém para que os discípulos, para que a multidão que cresce no seu nome, que acreditasse no poder do seu nome, permanecesse em oração, permanecesse em oração constante, acreditando no poder e na promessa do Espírito de Deus. Interessante que veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, que desceu sobre o cenáculo, que desceu sobre os discípulos, que desceu sobre a multidão. E diz a Bíblia Sagrada que eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Batizados com o Espírito Santo. Interessante que quando Pedro estava tão cheio de Deus, cheio da presença de Deus, Pedro se levanta e diz para um grupo de pessoas e fala: esses homens não estão embriagados. Ou seja, Pedro aponta para os discípulos e aponta para a multidão que foram batizados com o Espírito Santo. Pedro fala: esse povo não está embriagado, esse povo não está bêbado, mas esse povo foi recebido, ou seja, esse povo recebeu a promessa do Espírito de Deus, recebeu a promessa do Espírito Santo de Deus, ou seja, a promessa do Espírito Santo, a promessa do batismo com o Espírito de Deus, só recebe quem quer,
só recebe quem quer. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você só recebe o batismo com o Espírito Santo se você quiser. Se você quiser, você recebe o poder do Espírito de Deus. Depende de você. Depende da sua fé. Você só bebe água conforme a sua sede. Se você tiver sede, se você acreditar, eu tenho certeza que meu Jesus, que meu Cristo, é um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito de Deus. Essa é a palavra que eu transmiti ao seu coração. Uma palavra profética, uma palavra forte. Jesus prometeu o Espírito Santo. Jesus foi ao céu, enviou do céu à terra o seu Espírito. E esse Espírito está conosco todos os dias, até a consumação do século. E se você crê, aonde você estiver, você pode ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo em casa no ano de 1998, aos 18 anos de idade. Eu orando em casa e de repente ali eu fui batizado com o Espírito Santo na sala. E na sala de casa, ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi algo muito maravilhoso, algo muito poderoso. Recebi o batismo com o Espírito. A minha avó estava no quarto dormindo, minhas irmãs no quarto, e ali, entre sofá, na sala, entre dois sofás, o meu colchão solteiro no meio, orando a Deus, aproximadamente meia-noite, ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo de Deus. Foi algo muito forte, algo muito maravilhoso. Tive experiências com Deus maravilhosas naquela época. Experiência concernente ao batismo do Espírito Santo. E é isso, meu querido. Receba essa palavra concernente à promessa do Espírito de Deus. Se não é batizado com o Espírito Santo, quem não quer? Se você quer, creia que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te guarde.